Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Eu já falei, vou repetir para você, o templo da nossa igreja fica na Praça Seca, número 32. É bem em frente à estação do BRT da Praça Seca. Se você quiser vir de carro, tem estacionamento aqui e você sempre será muito bem-vindo. Nossos cultos acontecem aos domingos, às 9 horas da manhã, tem o culto, 10h30, a Escola Bíblica Presencial. E às 19 horas tem o culto vespertino. Às quartas-feiras temos o nosso culto de oração e comunhão, quando estamos juntos aqui para compartilharmos um pouco da nossa vida e também conhecermos mais da palavra de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa live e eu vou pedir a você, antes de orar, que você dê o seu like aí, dizendo que esse conteúdo é importante para você e você fazendo isso, outras pessoas vão receber também desse conteúdo em seu celular, no seu tablet, no seu computador. Vamos orar pedindo para que Deus nos oriente nesse estudo que estamos fazendo, e você sabe, do livro de Neemias. Estamos em Neemias. Essa revista é a nossa referência. Estamos estudando o livro de Esdras e Neemias. Já passamos por toda a história do livro de Esdras, que conta a história do retorno do povo que estava no cativeiro babilônico, e voltou para Jerusalém com Zorobabel, depois com Esdras, e agora estamos no livro de Neemias. Vamos orar então? Ó Deus, nosso Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que de alguma forma esse conteúdo aqui seja abençoador para as pessoas que irão ouvir o que tu tens a dizer. Fala através da tua palavra. É nela que nós nos guiamos e é nela que nós nos firmamos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, nós já vimos aqui no primeiro capítulo de Neemias que esse livro, já sabemos que esse livro faz conexão com o livro de Esdras e na Bíblia hebraica ele é um livro só. Mas está muito claro aqui que o livro de Neemias tem uma característica muito própria, muito peculiar. Se você olhar o capítulo 1, você vai ver que esse livro está escrito na primeira pessoa, então é o próprio Esdras que está contando a história para nós. Nós também já vimos semana passada que Esdras era um copeiro do rei Artaxerxes. E vimos também que um copeiro era mais do que um provador de vinho, ele tinha todo o controle ali do que o rei comia e bebia, e ele fala com o rei, ó rei, vive para sempre, é claro, porque ele também queria viver para sempre. Então, por que ele provava as iguarias do rei, a comida e a bebida? Para que o rei tivesse certeza que o material, a comida que ele usava, que ele desfrutava, não estava envenenada. Então, Neemias tinha esse alto cargo e cargo de confiança na presença do rei. Nós já vimos também, que Neemias recebeu a visita de seu irmão e de uma comitiva, e lá ele descobriu que a cidade de Jerusalém ainda tinha os muros destruídos. Isso já tinha mais de um século que eles tinham retornado do cativeiro. Por isso entendemos que Neemias nasceu durante o cativeiro da Babilônia. Então já tinha mais de um século que eles tinham voltado e os muros ainda estavam destruídos. E a gente viu também que os muros destruídos simbolizavam, significava que aquele povo estava sem proteção, estava sem suas próprias características, perdia um pouco a identidade, parecia um bando, uma vila qualquer e não uma cidade. A cidade, antigamente, para ela ser respeitada e fortificada, nós sabemos que ela tinha muros ao redor do seu território. A gente vê isso com muita facilidade, por exemplo, biblicamente falando, a cidade de Jericó. Ele tinha uns muros tão grandiosos, tão maravilhosos, que as pessoas achavam que era intransponível. E você sabe o que aconteceu lá com a cidade de Jericó. Então, as cidades eram muradas, né, a toda a sua volta. E aí nós vimos também que Neemias recebe essa informação de Anani, seu irmão, e uma comitiva,
de que as coisas estavam ruins por lá. E aí Neemias fica muito triste, ele chora, ele pranteia, ele jejua, ele busca o auxílio do Senhor, e 4 meses depois ele então encontra-se com o rei Artaxerxes e ele chega com uma cara triste, o que não era comum. É bom que nós saibamos que os conceitos, as pessoas da antiguidade entendiam que ninguém podia ficar aborrecido na presença do rei, porque estar diante do rei, ela está diante do soberano, do grandioso. Então não tem como você ficar triste diante do grandioso. Mas o rei tinha tanta relação, e a relação era tão próxima com Neemias, que ele falou: você não está doente? O que está acontecendo com você? E Neemias fala: meu coração está aflito. Ora, aquelas orações rápidas, depois de 4 meses, é o que estava incomodando o coração dele. Você sabe que um coração alegre formoseia o rosto, o contrário também é verdade. Se você está triste, você demonstra isso no seu olhar, na forma como você conduz suas relações interpessoais. É assim que funciona com todo ser humano. Então o rei percebeu, e quando o rei deu essa brecha, Neemias entendeu que era a chance dele falar com o rei e dizer qual era o propósito dele. Ele fala com o rei: como é que eu vou ficar alegre se os meus antepassados, ele não fala de Jerusalém, se os meus antepassados estão desterrados, a terra dos meus pais, da minha família, está em escombros. O rei pergunta o que ele quer, e Neemias, você viu semana passada, ele faz uma relação de pedidos, era grande chance, diante da rainha, e o rei cede a todos os pedidos feitos por Neemias. Agora vamos ver o finalzinho do capítulo 2 do livro de Neemias e o começo do capítulo 3. Você vai ver que Neemias era cerca de 1.000 quilômetros, tá? Lá da território persa até Jerusalém. A partir do versículo 11, você vai ver que Neemias chega com toda a sua comitiva, com todas aquelas coisas, e eu queria que você visualizasse essa cena. Um cara chega na cidade, sem muros, e chega com todo o seu aparato de madeira, de exército, e aí fica todo mundo: o que aconteceu? O que está acontecendo? O que está pegando? Quem é esse cara? Bem, eu sei que Neemias, o texto bíblico deixa muito claro, na narrativa de Neemias, que ele chega e fica 3 dias ali, sem falar nada com ninguém, só: oi, bom dia, boa tarde, o que você veio fazer aqui? Ele não falou nada com ninguém. E depois de 3 dias, o texto bíblico eu quero ler para você. Neemias vai inspecionar como é que estão de verdade os muros e as portas da cidade. A cidade de Jerusalém, eu vou botar o mapa aqui, nós vamos colocar o mapa para você ver, ela tinha várias portas, e Neemias vai dar uma volta, então, na cidade à noite, sem que ninguém saiba, para que ele tenha ideia do que é necessário fazer naquela empreitada que ele tinha diante de si. Então diz assim no capítulo 2, versículo 11, assim, diz Neemias, assim cheguei a Jerusalém, 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas, por causa do entulho, não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali.
antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, com os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficamos animados para realizar esta obra. Olha que coisa interessante. Neemias faz uma vistoria sem que ninguém saiba, descobre o que deve ser feito, fica quietinho, vai diante dos líderes no dia seguinte e os conclama para a grande reconstrução. Além de conclamar para a grande reconstrução, você viu ali que Neemias vai falar para eles o que Deus fez através dele para o povo de Israel. O que Deus fez? Conseguiu com que Neemias adquirisse todos os recursos necessários para a reconstrução dos muros e autorização também legal para que essa obra fosse feita. Ora, depois que eles sabem quem é Neemias, o que ele estava fazendo ali, que a mão do Senhor estava sobre ele, que ele tinha todo o aparato legal para continuar, para desenvolver a obra, é claro que eles concordaram com Neemias, mas tem algumas lições que eu preciso e eu devo compartilhar com você. Eu falei que o livro de Neemias era um case de administração, e aqui alguma coisa que eu e você precisamos aprender. Bem, a primeira coisa que a gente aprende aqui com Neemias é que ele não tinha boca grande. De vez em quando eu peco porque eu e minha boca grande. Eu faço algumas promessas que depois eu me enrolo porque eu tenho que cumprir o que eu prometi. Uma vez que eu prometi, eu tenho que fazer a coisa funcionar. Mas Neemias não tinha boca grande como eu tenho. O que eu aprendo com Neemias aqui? Ele não se precipitou para colocar seu plano em ação. Ele não saiu falando para as outras pessoas: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Nem para o rei ele falou isso. Ele aguardou o momento certo para falar com o rei. Ele aguardou o momento certo para falar com seus comandados. Ele se controlou e planejou o que deveria fazer. A primeira coisa, então, não tenha boca grande, não se precipite em falar, em compartilhar seus planos com qualquer um. Aguarde e ore. E eu vejo aqui que Neemias é um exemplo, é um case de administração, mas é um exemplo de oração. Esse livro está repleto de orações, orações breves, orações longas, como vimos semana passada, mas sempre a vida de Neemias está recheada, rodeada por oração. Peça a Deus, como diz o livro de Tiago no Novo Testamento, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e lhe será dada a sabedoria. Peça a Deus a sabedoria para você saber o momento certo como você deve agir. A segunda coisa que eu aprendo nesse final do livro, do 2º capítulo, é que ele buscou mais informações sobre a tarefa que estava diante dele. Ele não saiu falando: vamos reconstruir. Não, ele sabia o que estava diante dele. Por que ele sabia? Porque à noite ele foi lá investigar, foi averiguar o que deveria ser feito. De novo, não apenas boca grande, mas coração sensato, de bom senso, de boas escolhas. Eu pego uma tarefa para fazer, eu tenho que saber o que é
com o que eu vou me ocupar para que eu faça a tarefa, desempenhe a tarefa da melhor forma possível. Não sai fazendo, vou fazer, nem sei o que eu vou fazer. Neemias sabia que os muros estavam destruídos, mas não sabia quanto. Sabia que as portas estavam queimadas, mas sabia quais. Então ele vai e faz essa investigação. Buscou as informações necessárias para a situação atual. Terceiro lugar, que encaixa com o primeiro, não tem a boca grande, ele aguardou o momento certo de agir. Outra coisa que eu também acho muito interessante, que só depois que ele investigou tudo, é que ele fala dos planos dele para os líderes. Ele fala para os líderes os planos que ele tinha elaborado. Ele não sai falando para todo mundo, mas fala apenas para os líderes. Ele não apenas aguardou o momento certo, mas ele esperou ter a perspectiva completa, o cenário inteiro, para poder convocar as pessoas para serem parceiras dele na obra. E, em quinto e último lugar, ninguém faz as coisas sozinho. Neemias sabia que a obra era grande, ele sabia a responsabilidade que estava diante dele, mas ele convoca as pessoas a abraçarem a causa. Neemias não é um grande aventureiro, um super-herói, vão reconstruir o muro, não. Ele divide as tarefas, ele conclama as pessoas, e eu gosto da forma como ele conclama as pessoas. Ele dá a justificativa legal, quer dizer, eu tenho os documentos do rei Artaxerxes. Ele dá a justificativa moral, porque ele fala, nosso povo está desterrado, desmerecido, desvalorizado, porque não tem os muros prontos. E ele dá a justificativa espiritual. Ele mostra, a mão do Senhor foi comigo, por isso eu consegui os recursos do rei Artaxerxes. A mão do Senhor foi comigo, por isso eu vim para Jerusalém. A mão do Senhor é comigo e será conosco até o final desta empreitada. Acho de uma beleza extraordinária esse final do capítulo 2. E o capítulo 3 começa de uma forma que, se você parar para ler o texto bíblico, você vai falar assim, esse aqui só tem nome de pessoas. Mas não é assim. O capítulo 3 é o começo da tarefa de Neemias. Você vai ver, e é muito interessante você pensar que quase mais de um século daquele desterro, dos muros incompletos, do templo pronto, mas as casas construídas, mas sem muralha ao redor. E não era um murinho de 1,5 metro, não, era uma coisa grande, que você vai ver no quadro aí, a largura e a extensão dessa muralha que era feita em volta e das portas que ele foi vistoriando na passagem que ele fez. O que é o capítulo 3? O capítulo 3 é uma grande aula para a gente de como quem assume uma tarefa tem que pensar em três bases para conseguir administrar uma tarefa, uma grande obra. A primeira é coordenação. Você vê no capítulo 3 várias vezes expressões como junto a ele, ao seu lado, desde a porta da casa, de frente à sua casa e vários outros nomes que mostra que Neemias elaborou um plano para reconstruir os muros. Eu falei mais de 100 anos. Vocês sabem quanto tempo esses muros foram reconstruídos? 52 dias. É um absurdo, mas é verdade. Porque houve coordenação. As tarefas foram distribuídas, cada um fazia uma das tarefas, trabalhos diferentes, pessoas diferentes, variedades de tarefas, mas todos tinham a sua especificação muito clara do que deveria ser feito. E Neemias também não tinha vale transporte, nada disso, mas Neemias já há muito tempo atrás, muito antes de Cristo,
ele já tinha elaborado, olha, a melhor coisa para fazer é as pessoas reconstruírem e recuperarem o muro que está perto da casa deles. Se você olhar o capítulo 3, você vai ver várias vezes a informação, desde a porta da casa, de frente à sua casa. Neemias foi pegando cada um desses profissionais de várias áreas e foi falando, você vai reconstruir os muros daqui até lá na frente, que é a área que está diante da sua casa. Então ficava fácil de gerir, de administrar essas pessoas. Então a primeira coisa é essa coordenação. A segunda coisa que é fundamental é que haja cooperação. Neemias explicou a tarefa e os convocou para uma grande obra. Ele os inseriu na obra. Você vai ver muitos nomes inseridos aqui no capítulo 3, e cada um com a tarefa que a pessoa executou. Eu vou ler um trecho só para exemplificar, se você não tem Bíblia aí, depois você pode procurar na sua casa. Veja que coisa interessante, capítulo 3, verso 1. Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram um muro até a Torre dos 100, que também consagraram, e até a Torre de Ananel. Olha que coisa, os sacerdotes pegaram no batente para fazer, até os sacerdotes. Os caras tinham que fazer, preparar a lição de escola dominical, tinha que montar a liturgia, mas eles pararam o que estavam fazendo em prol de uma obra, de um foco. Havia cooperação de todos. Agora eu vou ler um trecho que eu acho muito interessante, que você vai perceber, do versos 8 em diante, você vai perceber que vários outros profissionais também pegaram na tarefa para executar. Onde está? Versículos 8 e 9. De 8 em diante. Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Depois você vai ver no final de novo, capítulo 3, versículos 22 e 28, 22 a 28, você vai ver que aparecem outros ourives e outros artífices que também faziam a construção. Então você tinha perfumistas, você tinha ourives, você tinha sacerdotes e você tinha até mulheres que pegaram na obra para fazer. É muito admirável essa forma como Neemias inseriu todas as pessoas na grande tarefa, no objetivo único, no objetivo comum, nessa cooperação de cada um para atingirem a meta de reconstruir os muros. Também o capítulo 3 tem uma coisa interessante, que ele coloca o nome das pessoas, dos líderes, coloca o nome das pessoas e coloca o que cada um fez. Uma forma de valorizar cada pessoa, mesmo sendo diferente. Quem fez pouco, está escrito o nome ali, quem fez muito, também está escrito o nome ali, é alguma coisa que a gente precisa entender. Então, cooperação, colaboração e distribuição de tarefas. As tarefas estavam muito claras, chefes tinham que coordenar o trabalho, e tem o texto do capítulo 3, versículos 13 a 17, que você vai ver que tinha gente que não concordava com o chefe,
mas mesmo assim, o texto está dizendo, mas mesmo assim construíram o muro que lhes cabia fazer. É muito interessante, porque ele vai valorizar os esforços e vai valorizar essa relação interpessoal. Eu aprendo muitas coisas com o livro de Neemias. Dentre as coisas que eu aprendo é que a oração é a base de tudo que formos fazer. Além da oração, é necessário que haja organização. Além da oração e da organização, é necessário que haja engajamento e colaboração para que o serviço de Deus continue. E esse planejamento, essa coordenação, essa oração é feita em prol do reino de Deus. Se nós tivermos um objetivo, se nós tivermos um alvo, se a gente tiver uma meta, elaborarmos esse projeto e depois de elaborado o projeto, procurarmos os líderes certos para apresentar o projeto, pelo menos o nosso projeto vai ser respeitado. E não uma ideia solta, sem propósito. Ah, não sei. Para que é? Não sei. Então, começa a responder as perguntas antes de apresentar. Não seja boca grande, seja uma boca dedicada ao Senhor. Essa é a lição que a gente tem para hoje. Na próxima lição, eu quero que você descubra a oposição dentro desse projeto maior da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas isso vai ficar para a próxima semana. A minha oração é que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de vitórias diante do Senhor. Depois leia a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, de 11 diante, todo o capítulo 3, para então, na próxima semana, estarmos juntos no capítulo 4. Boa semana, Deus te abençoe. Amém.